Olá, amigos. Hoje eu vou falar sobre o silogismo jurídico. O silogismo jurídico é uma construção jurídica baseada numa construção filosófica que remonta a Aristóteles. A ideia de um silogismo foi construída como uma forma de apresentação do conhecimento. Acontece que os juristas desenvolveram o silogismo como se ele fosse um mecanismo de decisão. A tentativa é demonstrar aqui nesse vídeo que isso é uma impossibilidade teórica, que nós vamos enfrentar diversos problemas e que, no final das contas, o silogismo, enquanto mecanismo de decisão, é apenas uma falácia ideológica. O silogismo acabou sendo identificado com concepções jurídicas mais conectados com o direito enquanto um sistema lógico. Muito embora o autor mais famoso dessa concepção, Hans Kelsen, eu não poderia dizer que ele trabalha a aplicação do direito como um sistema de silogismos e sim como um sistema de derivações, a maior parte do positivismo mais simples, pelo menos, trabalha dentro da lógica famosa, então, que a lei é a premissa maior, nós temos o fato, então, que é a premissa menor, e aí, então, a conclusão é a aplicação da lei que deve ser, então, adequada ao caso concreto. Note-se que mesmo hoje em dia há autores que se valem de construções semelhantes ao silogismo, mesmo depois de todo o trabalho que foi feito pela filosofia da linguagem, mesmo depois da reviravolta linguística, mesmo depois de todas essas construções, como por exemplo Robert Alexy, quando ele vai trabalhar a aplicação das regras. O silogismo ele tem a característica de uma tentativa de racionalização e simplificação do mundo. Se nós observarmos o silogismo, ele está claramente desenvolvido numa lógica linear e mecanicista. De uma premissa maior, combinado com uma premissa menor, nós chegaríamos a uma conclusão. Seria facilmente colocável no tempo e observável de forma clara, o que é típico da pretensão positivista e iluminista ali do século XIX. A epistemologia contemporânea já reconhece que as decisões são tomadas de modo muito mais complexo, reconhece a ideia de multicausalidade das decisões, multicausalidade do conhecimento, a ideia de disjuntividade e a ideia de múltiplos planos passíveis de observação do conhecimento jurídico. Então, uma primeira crítica que se pode fazer ao silogismo aqui preliminarmente é a ideia de sua vinculação ao paradigma mecanicista e com isso a sua supersimplificação. É evidente que toda proposição, e principalmente a proposição científica, de algum modo reduz a complexidade. Então a crítica que se faz aqui ao silogismo enquanto elemento de exagerada simplificação da realidade é pela perda de dados relevantes. Nós vamos ver que a decisão que é tomada pelo silogismo acaba escamoteando, acaba escondendo uma série de premissas anteriores. E com isso a decisão tomada não está vinculada ao silogismo, e o silogismo ele é apenas uma forma ideológica de apresentação do conhecimento. O silogismo também ele está vinculado com uma pretensão típica dos sistemas lógicos, que é a ideia de completude. Dentro dos silogismos estariam todos os elementos necessários para a tomada de uma decisão. Então, vamos lembrar o que a filosofia traz de exemplo de silogismo. Então, o famoso silogismo, todos os homens são mortais, ora Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Dentro do direito, então, a adaptação seria feita não só como uma forma de apresentação do conhecimento, mas sim como uma maneira de decidir. Então, a lei seria a premissa maior, os fatos seriam a premissa menor, e aí a decisão, então, seria a conclusão. É claro que todas as matrizes contemporâneas, dentro das suas diferenças, hermenêutica, teoria de sistemas, pragmática, teoria discursiva, de algum modo vão tratar da ideia de comunicação e de comunicação acerca de uma norma e de comunicação acerca de um fato e de como se decide, ou como acontece o processo de decisão, ou como o fenômeno da decisão emerge. A questão não é, então, lidar com fatos, lidar com normas e lidar com decisões. A questão é a pretensão do silogismo de ser completo e, com isso, esconder a necessidade que ele tem de se relacionar com outros elementos fora do próprio silogismo. O silogismo trabalha como ideia de derivação. Da combinação da premissa maior com a premissa menor, surgiria, então, a conclusão que seria a aplicação da regra jurídica. Por isso, então, que o raciocínio silogístico é um raciocínio linear.
E é um raciocínio típico do pensamento mecanicista, do pensamento simples. Um pensamento que não está ainda antenado para a ideia de que as decisões e de que as conclusões são formadas a partir de uma rede de conhecimentos, e essa rede, ela às vezes até tem uma certa forma caótica, mas pelo menos ela é multicausal e vem de múltiplas fontes. Então, por isso que o silogismo ele acaba sendo simples e criticável por causa disso. Então, exemplificando o silogismo dentro do direito, de modo bem simples, com um exemplo bem fácil, nós podemos invocar então a norma do homicídio. Todo aquele que matar alguém pegará uma pena de 6 a 20 anos. Ora, João matou José, logo João deve ser condenado. Eu quero dizer aqui que o silogismo ele não só é simples, mas ele também está filosoficamente incorreto. As pretensões do silogismo de ser fechado, lógico e linear são pretensões impossíveis, ainda mais quando aplicáveis ao direito. Um primeiro defeito do silogismo seria a ideia de sua pretensão à completude. O que acontece? O silogismo ele pressupõe um consenso prévio, ou melhor, vários consensos prévios. O primeiro desses consensos prévios é justamente acerca da validade da premissa maior. Quando se escolhe a premissa maior, ou seja, qual que é a lei aplicável ao caso, já se está pressupondo que esta lei aplicável ao caso ela é vigente e válida. No caso, então, do homicídio, isso é fácil de se constatar. Mas quem é jurista sabe que há diversas normas, que há diversas leis atualmente sendo questionadas perante o STF. O STF às vezes demora alguns anos para decidir. Às vezes o STF pode até mudar de ideia, e não necessariamente, pelo menos uma perspectiva filosófica crítica, a decisão do STF é uma decisão final e que encerra a discussão. Então, a escolha da premissa maior, ela já é uma escolha que pressupõe algo que não está dentro do silogismo, que é um consenso prévio da comunidade, pelo menos a comunidade jurídica, acerca da validade daquela norma. Não funcionará um silogismo onde a premissa maior é uma norma inconstitucional. Então, dentro das premissas maiores possíveis a serem escolhidas, e aí é que está, a escolha da premissa maior é uma escolha, é uma decisão, e não algo que simplesmente é imposto linearmente, que não algo que é auto-evidente. Como a premissa maior ela é escolhida, ela será escolhida conforme alguns critérios. E a escolha, então, da premissa maior necessariamente vai passar por uma apreciação de sua vigência, de sua validade. E essa apreciação, então, é algo que não está dentro do silogismo. É algo que necessita de mais elementos, de mais complexidade para ser apreciado. O silogismo, então, só vai funcionar se a norma escolhida, ou seja, essa premissa maior, está baseada em um consenso, ou seja, um consenso de que aquela norma ali ela existe, de que aquela norma ali ela é vigente, de que aquela norma ali ela é válida. E ainda há uma outra questão, se ela é aplicável ao caso. O outro defeito do silogismo é a ausência de maiores reflexões acerca do problema da interpretação. O que acontece? O direito, ele necessariamente deve ser dotado da característica da reprodutibilidade. Ou seja, uma mesma norma deve ser capaz de ser aplicável, ou numa linguagem do Luhmann, acoplada operacionalmente ou enlaçável, a diversos casos diferentes. Então, a mesma norma do homicídio que está lá no Código Penal já foi aplicada dezenas de milhares de vezes no Brasil a casos diferentes. Para que o direito seja capaz de se reproduzir, ou seja, para que o direito seja capaz de se repetir, notem-se, pessoal, ao contrário do que se diz, o direito ele não é voltado ao passado, e sim o direito, quando é criado, ele é voltado ao futuro, ou seja, a sua futura repetição no futuro. Para que o direito seja capaz de se repetir e, com isso, manter as expectativas normativas de uma linguagem domaniana, ou seja, para que as pessoas continuem entendendo o que deve ser conforme o direito e o que não deve ser, necessariamente o direito vai ser formulado com uma linguagem com alguma vagueza. Então veja, o ideal de precisão não é um ideal desejável dentro do direito. Por quê? Porque quanto mais precisa for uma lei, menos repetível ela será. É evidente que eu não estou aqui defendendo leis amplamente vagas que acabem
no final das contas, dando poderes discricionários aos aplicadores da lei, enfim, porque daí então não vai existir a conexão, não vai existir um enlace, não vai existir um acoplamento operativo entre a lei e a decisão. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que uma precisão absoluta acabaria com uma característica essencial do direito, que é a reprodutibilidade ou repetibilidade. Bom, então o que acontece? Também a premissa maior deve ser interpretada e aí deve ser estabelecido quais são os seus significados. E isso é algo que não está no silogismo. Por quê, pessoal? Porque o silogismo ele não traz a situação pragmática de fala. Nós só vamos entender uma determinada proposição quando nós estamos entendendo perfeitamente qual o contexto. Se eu disser, por exemplo, feche a janela agora, vocês podem entender que se trata da janela do computador. Vocês podem entender que se trata da janela, então, da sala, do quarto de vocês. Essa operação de comando de alguém para uma outra pessoa só vai ser compreendida quando essas pessoas estão inseridas em uma determinada situação de fala e elas compreendem quais são os seus papéis naquele exato momento. Então essa é a razão pela qual o silogismo, enquanto abstração, enquanto tentativa de lógica, também ele acaba pecando pela falta de fundamentação filosófica. Importante ressaltar aqui que a ideia de técnica da linguagem não resolve o problema. Mesmo ciências altamente desenvolvidas no que toca a um vocabulário técnico, é necessário atentar para o problema que foi trazido pelos linguistas, que é a questão da metalinguagem. Um termo técnico ele só vai ser entendido e traduzido dentro da linguagem ordinária. Ou seja, para que um operador se torne competente dentro dos termos técnicos, ele terá que traduzir na sua linguagem cotidiana aquilo que o termo técnico significa. Ora, se um termo técnico sempre está conectado com uma apreciação da linguagem cotidiana, é evidente que os defeitos, entre aspas, na minha opinião não são defeitos, mas enfim, os atributos da linguagem ordinária acabam sendo também transferidos aos termos técnicos. Dentre eles, a ideia é precisamente de vagueza e a ideia, então, de arbitrariedade, ou seja, não há uma correlação necessária entre o signo e o fenômeno designado. Bom, uma vez estabelecida essa necessidade de tradução via metalinguagem dos termos técnicos, nós acabaríamos parando na linguagem ordinária, e a linguagem ordinária, então, ela só é compreensível, novamente, como eu falei, dentro de um contexto linguístico. E esse contexto linguístico, então, ele não é abarcado pelo silogismo. O contexto linguístico ele é um fenômeno complexo e o silogismo ele não traz dados teóricos, o silogismo ele não traz ferramentas filosóficas para que nós entendamos de modo adequado e com uma fundamentação suficiente a aplicação do direito. Voltamos então ao silogismo clássico. Todo homem é mortal, ora Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Veja que para esse silogismo funcionar, é necessário antes nós pressupormos que a premissa menor ela é adequada, ou seja, Sócrates é alguém que realmente existiu. Bom, mas há um outro detalhe, ainda conectado com a premissa maior. É necessário um consenso prévio de que a palavra mortal ali significa vida biológica. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque nós temos determinadas pessoas, homens e mulheres, que através das suas obras se tornaram imortais. Nós continuamos falando deles até hoje, nós continuamos enlaçando a nossa vida com a vida deles. Então eles participam das nossas vidas. Um próprio exemplo é o do próprio Sócrates. Se realmente Sócrates ele existiu há 2.400 anos atrás, ele é um imortal nesse sentido. Então o silogismo ele só funciona se nós temos consensos prévios bem precisos sobre o que significa cada um dos seus termos. E esses consensos prévios, então, eles são às vezes escamoteados. Às vezes se faz de conta que há um consenso sobre o que significa mortal, quando na verdade não há. E aí nós temos então uma operação ideológica de produção de uma decisão que no final das contas não está bem fundamentada. Sócrates, então, poderia ser entendido como imortal.
e aí o silogismo ele não funcionaria. O silogismo só funciona, repetindo, se nós antes temos pressupostos que nós compartilhamos também devido a uma determinada cultura, a um horizonte de sentido, aí, se nós quisermos usar os termos da hermenêutica. Note-se então que o silogismo passa por cima de uma série de complexidades. O silogismo dá por dado o consenso acerca dos termos. É bem verdade que há uma série de institutos jurídicos já estão tranquilamente trabalhados no ordenamento jurídico, tranquilamente em termos, porque tudo se discute dentro do direito. Mas vamos lá, obrigação, capacidade, direito subjetivo, enfim, solidariedade passiva, solidariedade ativa. Porém, outra grande parte do ordenamento jurídico, nós temos uma grande discussão acerca do que significa. Há uma disputa ideológica, há uma disputa jurisprudencial, uma disputa doutrinária sobre determinados significados. E esses significados eles são muito relevantes. E o silogismo passa por alto de toda essa problemática. Nós não temos ainda tranquilidade sobre o que significa função social da propriedade, quais são os poderes da propriedade, sobre o que significa, então, princípio da não vedação do retrocesso, sobre o que significa princípio da dignidade humana. A gente não sabe o que significa princípio ainda muito bem domínio essencial, capacidade contributiva, se realmente há uma diferença entre tributos reais e pessoais, quando deve ser aplicada a ideia de progressividade. Enfim, boa parte do direito há uma disputa naquilo que fala Reinhard Koselleck, há uma disputa ideológica pelo significado dos conceitos. E o silogismo passa pelo alto dessa disputa ideológica, como se tudo fosse simples e como se tudo fosse estabilizado. Enfim, essa é a pretensão do mundo simples, como era o mundo que se queria criar a partir do iluminismo, a partir do positivismo do século XIX. Outra prova da não completude do silogismo é por isso o caráter falacioso de que a partir de um silogismo se gera uma decisão, é a questão de que seria possível até discutir, por exemplo, o significado do homem naquele silogismo que eu trabalhei anteriormente. Então vejam, todo homem é mortal. Nós estamos aqui pressupondo que nós estamos falando de homem e mulher no sentido biológico, no sentido de existência física. O silogismo ele é tão fraco em produzir decisões que eu poderia produzir perfeitamente, logicamente, o seguinte silogismo: todo homem é mortal. Ora, Sherlock Holmes é homem, logo Sherlock Holmes é mortal. O personagem de literatura só pode morrer dentro de uma história de literatura. Ele não pode morrer fora de uma história, fora da fantasia. Então vejo que o silogismo ele não trouxe dados que nos mostrasse que o Sherlock Holmes é um personagem de literatura. Logo, para um observador que talvez não conhecesse a história desse detetive, ele poderia acreditar que isso é um silogismo real, que é um silogismo que há uma correspondência com alguma proposição assertórica, que algum dia aconteceu no mundo dos fatos. Então vejam outro exemplo da problematicidade do silogismo enquanto expediente filosófico de produção de decisões dentro do direito. Ele é altamente inseguro e altamente incompleto e instável. É importante destacar também que a escolha da premissa menor acaba determinando de algum modo a premissa maior. A escolha da premissa menor, assim como a escolha da premissa maior, é um ato de vontade. É um ato que não está contido, cujas premissas não estão contidas dentro do silogismo e também não estão contidas de forma completa dentro da lei. É algo que está na prática do agir cotidiano dos juristas e dos operadores jurídicos e que deve ser analisada a partir da sua complexidade adequada. Então, o que acontece? A depender da maneira como eu descrevo a premissa menor, eu vou acabar atraindo uma ou outra premissa maior. É o que diz de algum modo Klaus Ginter. Então, se eu descrevo João matou José, ou se eu descrevo João matou José em legítima defesa, quando eu descrevo o fato, eu acabo atraindo, num caso, o homicídio e no outro caso,
a norma que exclui a ilicitude do homicídio. Então, a maneira pela qual vou descrever as premissas menores vão acabar determinando a premissa maior e vão acabar, no final das contas, determinando a totalidade do resultado do silogismo. Então, essa é a razão pela qual o silogismo, novamente, ele aparece cheio de arbitrariedades. Então, o silogismo, novamente, ele não descreve os processos da interpretação e o silogismo ele não é um caminho seguro para a decisão. Novamente, então a maneira pela qual eu descrevo a premissa menor, a maneira pela qual eu descrevo determina o resultado. Se eu escolho descrever que João matou José dolosamente, eu atraio uma espécie de premissa maior e com isso eu já antemão consigo prever o resultado. Se eu escolho uma outra premissa menor do tipo João matou José de modo a evitar uma injusta agressão, eu atraio uma outra espécie de premissa maior e com isso eu já de antemão prevejo o resultado. Por isso, então, que o silogismo, da maneira pela qual ele foi construído, seja ingenuamente, seja deliberadamente, ele é um aparato de dominação ideológica, ele é um aparato de supersimplificação das decisões. As decisões tomadas de forma silogística são decisões que escondem as suas premissas, e se escondem as suas premissas não são decisões racionalmente fundamentadas. Agora um outro exemplo, combinando a ideia de que a premissa maior ela é escolhida e a descrição das premissas menores também ela é escolhida, e nos dois casos a determinação do resultado final. Imagine-se, por exemplo, um protesto de pessoas reivindicando algo lícito. Esse protesto está acontecendo num espaço aberto ao público, pode ser uma via pública, por exemplo, e esse protesto, então, ele acaba por obstruir a via pública, e nesse protesto há um caminhão, o caminhão está trafegando abaixo do limite mínimo permitido, e há pessoas em cima do caminhão sem cinto de segurança. As pessoas estão com aparelhos de som em cima do caminhão realizando o seu protesto. Então, há aí a possibilidade de duas normas, pelo menos, serem aplicadas. O que Klaus Ginter vai dizer na sua teoria sobre aplicação do direito e da moral é que, na maior parte das vezes, há duas ou mais normas possíveis de serem aplicadas a uma mesma situação. Por isso que a situação deve ser descrita do modo mais complexo possível. Então, há duas normas possíveis de serem aplicadas nessa situação aqui. Ou o Código de Trânsito Brasileiro, que especifica que pessoas em cima do caminhão sem cinto de segurança serão, o proprietário do caminhão será multado, que motorista que anda devagar será multado, que motorista que faz zigue-zague na via será multado. Ou a norma constitucional que garante a livre manifestação. E evidentemente que uma leitura constitucional vai dizer que tudo aquilo que é lícito, ou seja, realizar a manifestação, não pode ser ilícito, ou seja, a pessoa não pode ser punida por realizar algo lícito. Bom, então, sabedores dessas duas possibilidades, a depender também da maneira como eu vou descrever a situação, eu vou ter um ou outro resultado. E essa descrição é um ato de vontade também, e é um ato que depende de consensos prévios. Então vejam, eu posso simplesmente descrever que o caminhão está bloqueando a via com pessoas em cima deles, fazendo zigue-zague, andando devagar. E se eu só descrever isso, e se eu só escolher o Código de Trânsito Brasileiro como premissa maior, eu vou ter como resultado a ideia da necessidade de aplicação de multa administrativa ao proprietário ou motorista do caminhão. Agora, se eu descrever a situação de modo completo, ou seja, especificando que se trata ali de uma manifestação pacífica, e se eu trouxer como premissa maior a norma constitucional que garante a liberdade de reunião, que garante a liberdade de manifestação em locais públicos, o resultado vai ser que a conduta do motorista do caminhão e do proprietário foi uma conduta perfeitamente lícita. Então, a maneira pela qual eu combino as premissas maiores com a descrição da premissa menor, eu escolho descrever a premissa menor de alguma maneira. Eu também escolho dentre diversas premissas maiores possíveis. E com isso eu obtenho resultados diferentes.
Eu não estou aqui dizendo que o processo de interpretação do direito é um processo arbitrário que se dá de qualquer maneira. Eu não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que quando alguém se vale do silogismo, aí sim o processo de interpretação acaba sendo um processo de arbitrário. Acaba sendo um processo onde a interpretação está se dando de qualquer maneira. Porque dentro de um silogismo não está a explicação de por que foi escolhida aquela premissa maior, ou seja, de por que foi escolhido o Código de Trânsito Brasileiro e não a norma constitucional, e dentro do silogismo também não está ali especificado por que a situação foi descrita de uma determinada maneira e não de outra. Ou seja, com o silogismo e a sua supersimplificação, a sua pretensão de tornar o mundo linear, lógico e simples, se perde muitos dados, muita complexidade, e com isso se toma uma decisão inadequada ou uma decisão que não está fundamentada racionalmente. E esse, então, acaba invalidando o silogismo como meio de decisão jurídica. Então, em conclusão, o silogismo não me ajudou a identificar quais são as normas válidas. O silogismo não identificou a identificar dentre as normas possíveis qual é a aplicável. O silogismo não ajudou na interpretação das normas. O silogismo não ajudou a construir a descrição do fato. O silogismo não, de modo algum, ajudou a descrever e a construir a relação entre os fatos e a norma. O silogismo, enfim, ele não me ajudou a decidir. O silogismo, enquanto estruturação filosófica, ele é completamente inútil, porque todas essas operações anteriores, decidir a validade da norma, escolher qual o sentido da norma, escolher qual das normas será aplicável ao caso concreto, descrever o fato, estabelecer a relação entre elas, são operações essenciais dentro do sistema jurídico, são operações essenciais para o operador jurídico poder trabalhar dentro do sistema jurídico, e isso o silogismo não ajudou, não esclareceu, nada realizou. Por isso o silogismo ele é um expediente retórico, um expediente filosófico altamente inadequado, inútil e que deve ser abandonado.